fazendo uso da tua palavra. Necessito da tua misericórdia, Senhor. Eu quero nesta noite ser usado por ti, Senhor. Necessito da tua misericórdia, da tua graça. E que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa transmitir à tua igreja. Que sirva, Senhor, de crescimento para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, esse texto aqui, que é Jesus nas bodas, esse texto ele vai falar do primeiro grande milagre que Jesus fez no seu ministério. É o primeiro grande milagre. E é interessante que este primeiro grande milagre ele tem tudo a ver com família. Tem tudo a ver com alegria. Então, eu te faço duas perguntas que você responda para você. Não precisa responder para mim. Primeira pergunta. Sua família é uma família feliz? Tempo para pensar e você responda para você mesmo. Segunda pergunta. Você acha possível, se você respondeu de forma negativa, você acha que é possível tornar a sua família feliz? Tempo, você responda para você mesmo. Muito bem. Talvez seja muito difícil, né? Até demais responder essas perguntas que eu fiz em um mundo onde o individualismo ele está reinando, onde o egocentrismo ele tem dado uma vazão muito grande e as pessoas têm dado vazão ao egocentrismo, buscando a sua felicidade neste mundo pelos seus valores pessoais, esquecendo dos valores eternos, né? E buscando valores pessoais. O que é valores pessoais? Valores pessoais é quando você pensa somente em você e você quer demonstrar uma alegria que, na verdade, ela é falsa na sua família, porque você vai comprar o carro do ano. Você vai comprar o iPhone 14, 15, sei lá o que, 20. Então, quando você estiver com o fone, o fone 14, sei lá se é o 14 ou 15 que está agora, você vai comprar um carro importado, ou você vai morar no melhor bairro desta cidade, e por essas manifestações de compra, você vai tentar demonstrar felicidade para alguém. Mas felicidade não se compra com dinheiro. A felicidade não se compra pela casa que você tem, pelo bairro que você mora, pelo celular que você usa, ou, quem sabe, até a sua volumosa conta bancária. Não, de forma nenhuma. Infelizmente, na dinâmica de nossos dias, né, as pessoas dizem assim: eu não quero nem saber da minha família, se ela é feliz ou não. O que me importa é que eu seja. Como dizia o Chico Anísio, em um dos seus personagens, eu quero que o mundo se exploda, não é mesmo? Eu, sendo feliz, o resto é resto. É mais ou menos isso que o mundo pensa, tá? Importa o que eu faço. O resto, estou fora. Muito bem. Agora, nós falamos por esses dias, e a Bíblia nos mostra que nós fomos criados. O ser humano foi criado para fazer o outro feliz. A Bíblia diz que o marido tem que fazer a esposa feliz. Diz que a Bíblia diz que a esposa tem também que fazer o marido feliz. O pai e a mãe tem que fazer com que os filhos sejam felizes. Automaticamente a família precisa ser feliz. E aqui é que está o X da questão. É verdade que não há família perfeita, não existe. Isso aí eu posso garantir aos senhores que não existe. Não, perfeita não. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Como o pecado está no mundo, não tem perfeição. Não existe a família impecável, né? Mas em meio a todas essas imperfeições, em meio a todos os problemas, lutas, desafios, né? Nós acreditamos que Deus tem um caminho
que se nós trilharmos ele corretamente, nós vamos fazer com que as nossas famílias sejam felizes. A Bíblia vai nos mostrar um caminho que vai dar a nós a oportunidade de fazer com que a nossa família seja feliz. Hoje, infelizmente, há famílias que vivem tempos de tristeza profunda. Há famílias hoje que não têm paz. As suas vidas são marcadas por lágrimas, não é? E parece que não existe um ponto final. Parece que não existe uma solução. Pessoas que entram em depressão por conta de uma situação do marido, da esposa, do filho, é o que nós hoje estamos enxergando no mundo em que estamos vivendo. Há famílias que não conseguem sorrir. Não conseguem. Eu falei para minha esposa hoje, nós estávamos almoçando e falando exatamente sobre isso. Eu dizia, dando um conselho para um dirigente nosso, dizendo assim, meu filho, ele veio perguntar, pastor, o que eu faço então com as famílias assim? Eu falei, primeira coisa que o irmão tem que fazer é sorrir um pouco. Primeira coisa que o irmão tem que fazer lá na congregação. Mostra os seus dentes um pouco, irmão. Só mostrar os dentes. Conversa com o povo. Faça o povo feliz. Se você não usar dessa estratégia, fica difícil. Então, hoje, eu disse isso para um dirigente de uma congregação. Agora, existe hoje famílias que de verdade, elas vivem com o rosto fechado. Não existe alegria. Não existe aquela coisa de você olhar para a pessoa e você ver nela alegria. Porque a alegria, ela aparece muito fácil, como a tristeza também. É fácil você perceber uma pessoa feliz e é muito mais fácil você perceber uma pessoa triste ou infeliz. É muito fácil, é muito fácil. E é o que nós estamos vendo nos dias em que nós estamos vivendo. Agora, será que essa não é a minha, não é a sua história de vida, a história de vida da sua família? Será que essa não é a realidade que está assolando os lares, não só do mundo do Brasil, de São Paulo e de São Carlos, dentro das nossas igrejas? Será? Será que não é isto? Muito bem. Se é isto, nós vamos mergulhar no texto de hoje, para entender como é que nós podemos fazer com que as nossas famílias sejam felizes. E é interessante, como eu disse a princípio, que o primeiro milagre de Jesus se dá em um casamento. Gente, eu já participei de muitos casamentos. Sinceramente, de coração, nunca vi um casamento triste. Nunca vi. Que eu chegasse e falasse, poxa, esse coração esse casamento parecendo um velório. Não, nunca, sinceramente, nunca aconteceu. Graças ao bom Deus. Espero que isso nunca ocorra. Os casamentos é alegria, mas naquele tempo o casamento não é como hoje. Hoje, a pessoa vem para a igreja, ou vai no salão, o pastor vai lá, faz o casamento, a pessoa vai no cartório primeiro, ou faz tudo junto no salão e tal, aí tem lá uns comes e bebe, acabou, cada um para a sua, não é assim? Mas naquele tempo Jesus não, o casamento durava uma semana. Pensou? É muita coisa, né? Se for o dia de hoje, misericórdia, hein? Pensou que o casamento durou uma semana? Haja batata e carne com pão com carne louca, não é? Eu falei aqui que meu casamento foi uma loucura. Meu pai dirigia uma igreja, depois ele foi transferido para outra, aí nós convidamos a igreja que nós cooperávamos, a igreja que meu pai dirigia e a que ele estava dirigindo. E aí vai colocar esse povo aonde? Eu fui lá, meu pai foi lá e falou com o diretor da escola que nós estudamos, que era pertinho de casa. O senhor empresta o pátio? A minha festa foi no pátio do colégio. É grande, hein? Tinha gente, hein? Mas o menu que estava show. Batata, que eu não sei nem o nome daquele trem, e carne, pão com carne louca. E tubaína. Ei, tinha tubaína, hein? Isso. Irmão, eu não vi ninguém triste. Eu não vi ninguém triste.
E engraçado, né? Como os tempos mudam, né? Que eu não programei viagem, não tinha negócio de viagem, esse negócio de vamos viajar. E eu estava durinho, irmão. Aí meu tio, que mora no Mato Grosso, acabou o casamento assim. Ele me deu hoje, 10 mil reais, assim, em grana. Meu filho, 10 mil. Aí nós fizemos uma lua de mel com esses 10 mil. Deus prosperou na nossa vida aquele dia. Mas eu estou falando de casamento. Casamento é alegria. O menu era batatinha e o pão com carne louca. Meu Deus, que alegria do povo. E um bolo, irmão? Um bolo desse tamanho assim, ó. O que tinha no meio do bolo? Sei lá. Tinha o trem branco por cima. Isso aí eu sei que tinha. Mas o povo, a hora que cortou o bolo, aquilo foi uma alegria, foi uma festa. Então, alegria. Mas no tempo de Jesus, era diferente, era uma semana. Uma semana. E a preocupação dos noivos e da família dos noivos era permitir que durante aquela semana todos que participassem do casamento estivessem felizes e alegres. E o que faz, naquela ocasião, até nos dias de hoje, a alegria do povo é beber, né? Beber. E lá não tinha caipirinha, lá não tinha uísque, mas tinha vinho. E a simbologia do vinho, ele é alegria. Ele é alegria. Toda vez que você vai ver na Bíblia, vinho vai falar de alegria. Então, se tinha uma coisa que não podia faltar batatinha, podia faltar o pão com carne doida, mas não podia faltar pepino, né, Elaine? Eu nunca vi povo para gostar mais de pepino do que os israelenses. Irmão, o pepino lá é no café da manhã. Tá? Eu ficava olhando a Elaine assim para o café da manhã, falando, meu Deus do céu, o café da manhã com pepino é a luta, né? Eu gosto de pepino, eu gosto mesmo, eu como pepino cru, mas no café da manhã, então no casamento lá tinha de tudo e tinha vinho, muito bem. Só que chega um determinado momento que, talvez por falta de estratégia dos pais do noivo, o vinho acabou. Ou seja, acabou a alegria. Eu estou falando de um casamento onde várias famílias estão reunidas, onde os parentes do noivo e da noiva estão lá. Então, faltou vinho. Agora veja só, para que nós possamos construir uma família feliz, não deixe faltar o principal. Principal? Vinho. Aqui era vinho. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, o que é o principal na vida das famílias? Versículo 2 diz assim: Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Opa! A mãe de Jesus estava lá, Jesus foi convidado e os seus discípulos estavam lá. Então veja só, para construir uma família feliz, não deixe faltar o principal. Quem é o principal? Jesus. Jesus, de verdade, Ele é a nossa alegria. O que está faltando hoje nos lares é exatamente Jesus, né? Ele prontamente aceitou o convite e se fez presente naquela festa. Estava lá, dançando, né? Junto com os noivos, que tinha aquelas danças deles, né? Olha lá no filme de Josie, lá que você vai ver essa cena muito bacana. Jesus dançando lá com os convidados, aquela coisa toda. Fazia parte do ritual do casamento. Mas a mãe de Jesus vai lá no ouvido dele e fala: Jesus, a casa caiu. O que houve? Está faltando vinho. O quê? Eu não tenho nada com isso. Mais ou menos isso que Jesus disse, não é chegada a minha hora. Por que Jesus fala, não é chegada a minha hora? Que ali está iniciando o ministério de Jesus. E Jesus ainda não tinha se revelado quem ele era. Ele não queria antecipar aquilo que o Pai tinha programado para ele. Deus tinha uma agenda com Jesus. E dentro da agenda de Jesus, era para ele ir para o casamento, comer, beber, dançar lá com todo mundo, e depois ele ir para a casa dele. Esta era a agenda de Deus para Jesus. É por isso que ele fala para a mãe: mãe, o que eu tenho com isso? Não tem nada com isso. Mas a mãe sabia quem ele era. Irmão, irmã, pai, mãe, filho, você precisa saber quem é Jesus. Hoje pela manhã,
o irmão que estava dirigindo a oração, ele ministrou para nós sobre nós, no capítulo 6 de Efésios, que nós precisamos ser revestidos, né? E depois ele me deu a oportunidade para terminar a oração, e nós tínhamos um tempo, e eu falei, irmãos, o revestimento vem quando você conhece Deus, quando você tem experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, não há revestimento, tá? E eu dei um exemplo, você está com esse blazer aqui, com esse paletó, aí está muito frio, mas eu vou lá no meu guarda-roupa, vou pegar um sobretudo para colocar sobre mim, ou seja, vou me revestir. Mas quando eu abrir, tem que ter um sobretudo lá. Se não tiver o sobretudo, como é que eu vou me revestir? Eu preciso abrir, ter um sobretudo e colocar sobre mim. Para revestimento, eu disse hoje pela manhã, você precisa ter experiência. Então aqui, eu estou falando de uma mulher que conhecia quem era o filho. Então nessa noite, não pode faltar na sua família, ele tem que ser o centro da sua família, é o próprio Jesus. Mas como é que eu faço isso, pastor? Nós falamos domingo passado. Você precisa orar com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Você precisa fazer culto doméstico. Você precisa ler a Bíblia junto. Você precisa vir junto. Você precisa estar na escola bíblica dominical, procurar o Natanael, a Malu e dizer assim, eu quero entrar no pequeno grupo da igreja, eu quero participar da família. E isto faz com que você tenha aproximação de Jesus, que você possa conviver um pouco mais com Jesus. E quando acontecer esses tipos de problema de faltar alegria, você fala, Jesus, está faltando alegria em casa. Opa, espera um pouquinho, Jesus está aqui. E quando ele está, não falta alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você pode passar necessidade, pode faltar grana, pode estar alguém enfermo, mas a alegria da família não pode cessar, porque no meio da família, Jesus precisa estar. Louvado é o nome do Senhor. Então veja só, para construir uma família feliz, não deixe faltar o principal. E hoje, a maior necessidade das famílias é da presença e da direção do Senhor Jesus. As pessoas não estão precisando tanto mais de dinheiro ou mais de conforto, mas da presença e da direção do Senhor. Talvez você conheça famílias nesta cidade, que tem 230, 240 mil habitantes. Famílias muito ricas. Gente abastada. Mas você conhece e sabe que a família é um inferno. O marido, ele vive de aparência com a esposa vive de aparência com o marido. Os filhos que estão no meio, tudo descontrolado. Os filhos estão jogados. Os filhos não têm uma direção. Por quê? Porque o pai não tem direção, porque a mãe não tem direção. E quando o pai e a mãe não têm direção, os filhos não vão ter direção. E gente, pensa um barco. Se ele não tiver, pensa um avião. Vamos falar no avião que é melhor então. Né? Eu lembro quando o bispo Samuel veio aqui a última vez, ele demorou para chegar, por quê? Porque ele chegou no aeroporto, e chegou lá, o helicóptero prontinho, aí ele viu que tinha um piloto. Aí ele falou para o cara, cadê o copiloto? Então o copiloto não veio. Não veio? Então eu não vou, eu não entro no avião. Ué, essa é a lei natural de avião. O avião jamais pode subir helicóptero sem ter dois. Porque se o cara passa mal, se o cara dá um troço, quem vai controlar esse troço? Está entendendo? Não faleceu agora? Parece que até parente dos irmãos aqui da igreja, do helicóptero que caiu aqui em São Carlos, os dois morreram. Quem eram? O piloto e o copiloto. Então, na vida cristã de família é a mesma coisa. Se o piloto e o copiloto, que é o pai e a mãe, não tiver na frente, os filhos vão todos morrer. Eu digo morrer espiritualmente. Então aqui, a mãe de Jesus fala, Jesus. Por quê? Ela sabia que somente Jesus é capaz de trazer plena satisfação, a alegria, a alma daqueles pais que ali estavam. Se você deseja ter uma família feliz, não se esqueça do principal, é Jesus. Ele precisa ser convidado todo dia, toda hora. Jesus, aqui do meu lado, Jesus aqui, Jesus aqui, pelo amor de Deus, fica aqui. Jesus, na minha frente, tá? Jesus, na minha frente. Jesus, não sai de perto de mim. É assim
que você vai fazer a sua família feliz. Primeira coisa então, não deixe de faltar o principal é Jesus. Segunda coisa que esse texto me ensina, para construir uma família feliz, presta atenção nisto aqui. Olha só a mãe de Jesus, o que ela nos ensina aqui, como mãe. Para você fazer de verdade uma família feliz, seja rápido em discernir quando a alegria estiver acabando. Entendeu? Seja esperto, esperta, irmão, filho, em ter discernimento do Espírito quando a alegria dentro da sua casa estiver acabando. Você começa a ver as coisas acontecendo esquisito. Opa, isso aqui não está bom não. Isso aqui tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Olha só, João 2,3, olha o que diz João 2,3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela, com certeza, tinha uma amizade boa com essa família. Tanto do noivo como da noiva. E ela viu o desespero dos pais dos noivos por conta da falta de vinho. E aquela mãe, Maria, a escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador, Jesus o Cristo, Maria teve discernimento de que estava acabando a alegria do ambiente. Você tem entendimento? O Espírito Santo está te mostrando algo nessa noite para você ter entendimento de que você precisa ter esse discernimento do que está acontecendo dentro da tua casa. Você tem que ter discernimento que o seu marido, ele diz que é crente, mas o cara está cheio de bebida alcoólica dentro de casa. Ah, pastor, ninguém está vendo que eu estou na minha casa. Você está na sua casa? É. Você precisa ter discernimento que você, como esposa, não pode ser uma pé de cana. Porque hoje, talvez esteja só você e sua esposa, mas amanhã, o vício, ele é o seguinte, ele te domina. E amanhã você vai ter filhos. E amanhã seu filho vai ver, eu já disse aqui para vocês que eu perdi um primo que tinha a minha idade. A minha idade. Porque o pai dele ensinou ele a tomar caipirinha. E estava ensinando eu e meu irmão mais velho. Nós íamos toda tarde na casa dele de sábado jogar dominó. E quando nós estávamos jogando dominó, ele fazia caipirinha e nós dávamos um biquinho na caipirinha. Nós éramos adolescentes. O dia que o pai descobriu, eu já contei para vocês como é que meu pai era, né? O pau comeu. Tomamos uma surra e nunca mais fomos na casa do tio. É tia não, era meu primo. Primo Zé. Está vivo miserável até hoje. Impressionante. Morreu o filho, um ficou louco e o Zé está lá. Eu falei para ele, eu estive na casa dele o ano passado, o ano retrasado, nós fomos lá, né, Helene? Eu falei, olha, prima Vita, Deus tem negócio com vocês, viu? Porque o filho dele morreu de cirrose, da minha idade, morreu com 24 anos de cirrose. O outro filho dele está completamente doido da cabeça, tanto bebê. É isto. Você tem que ter discernimento, igreja. Irmão, tenha discernimento do que está acontecendo dentro da sua casa. O que é que o seu marido está vendo às escondidas no celular? O que é a sua mulher, de vez em quando ela pega o celular e dá uma se mancada assim. O que ela está vendo no celular? O que teu marido está levantando de madrugada e assistindo televisão? Vendo o quê? Tem que ter discernimento. Maria, ela entendeu que a alegria estava acabando. Quem sabe a alegria acabou na tua casa faz tempo e você está dando bobeira, mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para abrir teus olhos e você dá um basta e dizer, opa, espera um pouco, a alegria precisa voltar para minha casa. Eu vou convidar aqui o meu Jesus para participar da minha família e a partir de hoje muita coisa eu vou colocar do lado, porque Deus quer trabalhar no meio da sua família. Maria foi esperta, muito esperta. Não ficou parada não. Não guardou o problema só para ela. Ela tomou uma iniciativa, ela estava ligada.
Mãe, pai, em nome de Jesus, abre essa mente. Nós temos dito aqui, todos os cultos, vem para a escola bíblica, vem para os cultos de quarta-feira, são cultos de você aprender para... Mas não, eu estou cansado, pastor, eu trabalho o dia todo. Ué, chamou o resto de vagabundo que vem na igreja. Quando você fala, não fui na igreja, pastor, porque eu trabalhei, o senhor imagina. Então você acabou de chamar que todo mundo que veio para a igreja é vagal. Só você que não. Você não, porque você trabalhou e você não pode vir para o culto. 1h, 1h30 no culto você não pode? Ô irmão, vai converter, irmão. Chama Jesus para entrar na sua família rapidinho. Tenha discernimento espiritual no nome de Jesus. Esteja antenado. Olho aberto. O que está acontecendo? Muitos casamentos começam a ir de mal a pior porque a gente vai deixando, vai deixando. É tempo de você fazer como Maria. Ela estava ligada e viu que começou uma correria dentro da casa. O que nós vamos fazer agora? Pelo amor de Deus, acabou o vinho, não tem onde comprar. Olha, o fornecedor, ele demora, tem que fazer o pedido com antecedência, porque o vinho não era como hoje. Quem já foi nas Serras Gaúchas já viu lá. Você tem lá os passeios que você entra dentro das vinícolas. E lá são tonéis e tonéis de vinho, não vai faltar vinho nunca. Mas naquele tempo não era assim não. Você tinha que encomendar. Olha, eu quero tantos barris de vinho para o casamento de uma semana. O cara não fazia na hora, fazia demorado. Agora veja só. O que Maria fez? Teve discernimento. Porque a alegria estava acabando. Você está tendo discernimento? Você está tendo discernimento? O Espírito de Deus te pergunta. O Espírito de Deus perguntando para você. Você tem tido discernimento do que está acontecendo no meio da sua casa? Responda para você. Terceira coisa que Maria nos ensina nesse momento. Para construir uma família feliz. Recorra à pessoa certa na hora da crise. O versículo 3 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Veja só, recorra à pessoa certa na hora da crise. Hoje em dia, eu não quero descaracterizar aqui os profissionais. Não. Existem profissionais que são profissionais, estudam para te ajudar a resolver problemas. E eu não quero de forma nenhuma descaracterizá-los. Muito pelo contrário. Eu entendo, nós temos aqui na igreja um grupo que trabalha exatamente em cima das pessoas com crise. Mas, antes de você recorrer ao profissional, se você está em crise, busque a Jesus. Maria buscou a Jesus. Ela levou o problema à pessoa certa. Muitas famílias entram em crise, buscam soluções onde não há solução, buscam ajuda em caminhos que só levam para mais longe da felicidade. Mas Jesus é a resposta para a sua família. Eu, infelizmente, conheci um cidadão que uma moça estava noiva e passando por uma crise no noivado. Presta atenção nisso. Por isso que eu falei que tem profissionais e tem profissionais. Ele, psicólogo, e era uma moça muito bonita, na aparência. E quando essa moça foi pedir um conselho para ele deu o conselho para ela. Acaba com o noivado hoje. Esse cara não serve para você. Só que ele não escutou o outro lado, escutou só a moça. A moça foi e acabou. O que ele fez? Ele conquistou a moça para ele. Conquistou. Na verdade, ele conquistou o inferno para ele. Tudo que você possa imaginar dentro do casamento de coisa errada aconteceu. Hoje, separado, com 2 filhos, uma luta, a mulher, cada 3 meses, mete um processo nas costas dele, completamente doido. Por quê? Primeiro, ele quis se aproveitar de uma situação. E segundo, que a moça procurou no lugar errado. Então, em crise, gente, põe o joelho no chão. Fale com a sua família. Fale com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Olha, nós estamos passando por uma crise. Primeira coisa, nós vamos falar com Jesus.
com aquele que não pode sair dentro de casa. Eu tenho certeza, eu já contei aqui algumas experiências de dentro da minha casa. Quando você chama a tua família para orar, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Vai, trinco que está sem condições de abrir, vai abrir porque Jesus vai abrir. Se a crise está feia, ela vai acabar no nome de Jesus. Se as coisas estão indo para trás, vão para frente, porque Jesus está na frente. Então, em tempo de crise, irmão, não adianta você esperar no governo, não adianta você esperar no fulano, no beltrano, espere na pessoa de Jesus, porque Ele continua solucionando o problema no nome dEle. Na passagem que nosso irmão leu aqui, os discípulos que ainda não eram discípulos, estão no barco, não é isso? Pescando. Joga a rede aqui, joga a rede ali, e aconteceu que nada. Aí Jesus chega lá. Vê lá no filme, muito bacana esse filme, essa série. Jesus chega lá e tal, joga para cá. Aí, passamos a noite toda aí, não estamos pegando nada. Pode jogar. E pela palavra de Jesus jogaram. Eles não conseguiam puxar a rede de tanto peixe. Por quê? Porque no momento de crise, eles deram ouvido à pessoa de Jesus. Então, se a sua família está em crise, se a coisa lá está feia, pelo amor de Deus, convida Jesus e chame Ele nesse momento de crise. Eu tenho certeza absoluta, por aquilo que eu estou falando pela palavra, Ele vai resolver essa crise na sua família. Ele vai resolver essa crise no seu casamento. Ele vai resolver essa crise entre você e seus filhos, entre você e seus pais. Ele é poderoso. Agora, pelo amor de Deus, tenha humildade para convidar Jesus para o seu casamento. Não, o problema é minha mulher. Ah, Jesus, eu não posso ficar escutando as coisas que eu falo, né? Mas eu não vou dizer nome. Prometo. Nós conhecemos uma pessoa que a igreja de São Carlos inteirinha sempre disse para mim que a mulher do cara não valia nada, ela era terrível. Nossa, a mulher dele, pastor, a mulher dele, pastor, a mulher dele. Não conhecia o cara, né? Aí sexta-feira fiquei conhecendo ele. Não ele, pessoalmente, mas quem eu conheceu e conviveu com ele. Quando contou para mim, para a pastora, eu falei, mas já pensou? Irmão, esse negócio de você escutar um lado só é muito fácil. Meu casamento está assim porque minha mulher, pastor, o senhor não sabe quem é minha mulher. Meu pastor, meu casamento está assim porque o senhor não sabe quem é meu marido. Se o senhor souber quem é meu marido, o senhor vai me dar razão. Irmão, quem tem razão no casamento é Jesus. Você, mulher, não tem razão, seu marido não tem razão, teus filhos, quem tem razão é Jesus. Quando você coloca Jesus no meio, a razão do homem acaba, da mulher acaba, dos filhos acaba, porque Jesus entrou. E quando Jesus entra, as coisas mudam. As coisas mudam. A mulher toca em Jesus, ela é curada. E alguém fala, Jesus nem vai mais para a casa de Jairo, porque já era, a menina morreu. Não, está dormindo, vamos lá. E quando ele chega lá, já estavam as carpideiras chorando. Eram as mulheres contratadas para chorar no velório. E ele chega e dá vida à menina. Por quê? Jesus entrou. Jesus foi tocado por uma mulher. Jesus entra na casa de Jairo. E quando Jesus entra, a coisa muda. A coisa muda. Creia nisso no nome de Jesus. Diga para a sua mulher, diga para o seu marido. Mulher, o pastor falou hoje pela palavra que quando ele entra, as coisas mudam. Aleluia! Então veja só, a crise tem. Chama Jesus. Ele é a pessoa certa nas crises. Por fim, para construir uma família feliz, o que Maria me ensina? Aqui é o problema. Aqui, o que ela ensina para a gente aqui, mas a luta está aqui. Agora você vai falar, então, né? Agora o que eu vou falar, esse ponto aqui é um ponto tão difícil, pastor. O senhor nem imagina, pastor, como é difícil. Olha só. Versículo 7. Versículo 7. Cadê o versículo 7? Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. O que Jesus disse? Enche os potes de água. Esses potes, eles tinham capacidade de armazenar de 40 a 60 litros de água.
de 40 a 60 litros de água. Esses potes que Jesus pede para eles encher. Mas só que eles já estavam cheios de água praticamente, porque os judeus usavam para purificação. Antes de oferecer a sua oferta, eles tinham que purificar. Alguns usavam essas botijas, que na realidade não são botijas, são tem desse tamanho, nós vimos isso lá, para se purificar. E lá também tinha aqueles tanquezinhos que eu disse, que o povo usava para se purificar. Então Jesus fala assim, ó, enche os potes, enche tudo lá, e a coisa vai virar. Muito bem. Engraçado que a Maria, ela, no versículo 5, olha só o que Maria fala, bota o versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele mandar. É ruim, hein? Faça tudo que ele mandar. Dá para fazer? Ô pai, ô mãe, ô filho. É Jesus que está falando, não é o pastor Ismael, não. Maria foi clara. Ô serviçais, vem cá. Todo mundo. Chega aqui. Ó, sou a mãe desse moço aqui. E o que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Tá? Vamos fazer. Jesus salvou o casamento porque eles foram obedientes àquilo que Jesus mandou eles fazerem. Então, o que Maria está me ensinando aqui? Pelo amor de Deus, irmão, ô pai, ô mãe, ô filho, obedeça e faça o que Jesus te mandar fazer. Jesus disse para os filhos, honra teu pai. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem muito moço morrendo novinho porque não obedece pai nem mãe. Sabia disso? Eu me encontrei sexta-feira com um pastor com 92 anos. Ele foi um dos meus grandes conselheiros em São Paulo. Estava ele e a mulher dele. Quantos filhos ela teve, pastor? 17. 19 filhos. Ela teve 19 filhos. Agora, escuta essa boa aqui. Eu encontrei com ele sexta-feira, mas na convenção, eu encontrei com o pastor que está dirigindo hoje a igreja que ele pastoreava em São Paulo, na Zona Sul. Lá no fundão da Zona Sul. E ele falou, eu estou na igreja que o pastor Túlio dirigia. Eu falei, puxa, pastor Túlio, isso na convenção que eu estive lá, acho que um mês atrás, né? Puxa, faz tempo que eu não vejo o pastor Túlio. Aí eu falei assim, pode ser que eu vou ver ele, que eu vou pregar sexta-feira lá no Ebom. E capaz que é porque ele é agora aqui de Rio Claro, né? Pode ser. Aí o pastor falou assim, pastor Ismael, vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. A igreja inteira é a família dele. Todos os filhos estão na igreja, todas as filhas estão na igreja. Eu falei, o quê? Está tudo na igreja. Ele até brincou comigo, falou, se eu brigar com um lá, eu brigo com a família inteira, com a igreja inteira. Eu falei, sério? Os filhos do pastor, tudo firme com Jesus. Eu falei, glória a Deus. Quando é sexta-feira agora, encontro com o pastor Túlio, eu e a pastora Elaine. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu sou muito emotivo, sou muito bobo para chorar. Eu tinha que me conter. Eu estava pregando quando eu os vi. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando que o pastor me falou há um mês atrás, quando eu vi os dois velhinhos ali, 19 filhos. Ele está perfeito, assim, aparentemente, natural. A pessoa de 92 anos não está perfeito. Mas com a cabeça boa, conversando, né? A esposa, ele ficou o tempo todo conversando com a minha esposa. Eu falei, que coisa maravilhosa, Jesus, Deus tenha misericórdia de mim. Para que eu chegue a essa idade, com essa mesma mentalidade, desse jeito, e sabendo que os meus filhos servem ao Senhor. Irmão, nós vamos para o céu um dia. Eu quero chegar lá e encontrar o Benhur, o Mateus, a Mariana. O esposo da Mariana, as minhas noras, as minhas netas. Eu quero encontrar, porque o céu é para nós. Então, nessa noite, pelo amor de Deus, obedeça e faça o
O que o Jesus mandar para melhorar o teu casamento, a tua família, faça. Obedeça, Deus vai mudar a história da sua família. Eu tenho certeza que você vai subir neste púlpito e vai dizer: pastor, a minha família mudou, os meus filhos mudaram, o meu marido mudou, a minha família hoje é outra, porque o Espírito de Deus, porque eu convidei Jesus para a minha família. Mas convide e obedeça. A ordem de Jesus parecia extremamente absurda. Nós queremos vinho, mas enche as talhas de água. Tem um monte, já achei, então o resto, tudo, tá? Eles podiam estar questionando. Nós estamos precisando de vinho, não é água não. Mas não questionaram. Então, pelo amor de Deus, para de ficar questionando, irmão. Ô pai, ô mãe, para de ficar questionando e obedeça, tá? Mas se queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo na minha família, obediência. Sempre que a família se dispõe a obedecer a Deus, o vinho da alegria começa a jorrar. Vai ter alegria, pode ter certeza. Eu quero finalizar dizendo, para construir uma família feliz, você precisa acreditar que dias melhores virão para a sua família. Eu falava hoje pela manhã para os irmãos na oração, que o que está faltando para nós é termos entendimento claro de quem nós somos no reino. Quando Pedro fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, se eu acreditar nisso de verdade, vai melhorar o dia de amanhã. Nós esquecemos de que eu e você, a partir do momento que nós tivemos uma experiência de salvação, eu e você fazemos parte da família de Deus. Eu e você fazemos parte da herança de Deus. É a Bíblia que diz isto. A Bíblia diz isto, que eu sou sacerdote, você... Não, pastor, sacerdote. Pastor, só nada, é você também. Para com esse negócio, eu sou pastor, eu preciso ser respeitado, a Bíblia manda você obedecer ao seu pastor, mas você também é sacerdócio, você também é nação santa, você também é povo adquirido. Pedro fala isso com muita propriedade. Agora está faltando nós acreditarmos para entender que dias melhores virão. Olha só o versículo 10 agora, bota lá. Olha o que diz, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já estão tudo mamado, né? O vinho que não vale nada. Porque o cara já está mamado, ele não entende se aquilo é bom, se aquilo é ruim. E vocês estão servindo o melhor no final da festa? Você entendeu aí, irmão, o manto de mistério? Entendeu? Então dá glória a Jesus, porque a coisa vai vir melhor agora. As coisas vão melhorar, os dias melhores virão, desde que você obedeça o que Jesus manda obedecer. O vinho que Jesus ofereceu era a melhor qualidade, não é mesmo? O que Jesus quer é que você, de verdade, a partir de hoje, possa ter dias melhores no meio da sua família. Haja alegria, haja sorriso, haja festa, haja brincadeiras entre vocês, haja troca de presente, haja de verdade. E quando eu falo troca de presente, você comprar lá um bombom, e você vai chegar no domingo, e você vai entregar para tua mãe, mamãe, está aqui, e vai beijar, vai abraçar, mas o pastor ganha pouco, e daí que você ganha pouco? Você vai passar na padaria, vai comprar aquele bombonzinho, e está aqui meu presente, dia das mães, sua mãe vai se alegrar, vai lembrar que você lembrou dela, e pode ter certeza, vai ter um almoço bom lá. Quero desafiá-lo hoje a acreditar que com Jesus, como o Senhor do seu lar, dias melhores virão. Plena alegria vai acontecer, satisfação vai acontecer no meio da sua família. Dias de amor, de paz, de milagre vai acontecer. Por uma razão simples. Quando Jesus intervém, quando ele entra, o amor é restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os milagres do céu. A grande questão é que o que você está fazendo e como que você está fazendo para investir melhor na sua família e fazê-la feliz. O que você tem feito? Para de jogar a culpa nos outros.
Lembre-se que os dias passam muito depressa, mas hoje Deus está dando a mim, está dando a você uma grande oportunidade para você dar uma virada na sua vida e no meio da sua família. O novo de Deus chega hoje. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você.